Gente, é um prazer estar aqui agora no canal da Janete, mas é igual porque aparece para todos, né? Como a Sueli e a Janete. É, então, gente, eu sou mentora, sou também pedagoga, faço desenvolvimento pessoal, trabalho na lei da atração e na prosperidade. Maravilha. Bom, E eu para quem... Oi? E hoje nós vamos falar sobre essas crenças limitantes da barriga da mamãe. E a E minha apresentadora que está ali em cima é a Janete, né? A minha convidada, que agora ela vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês. A gente vai conversando, vocês vão perguntando que no final, a gente responde tudo daí, tá? As dúvidas que vocês tiverem. ok. Bom, então para quem não me conhece, meu nome é Janete Maria e eu sou terapeuta há muitos anos, aí vamos dizer que há uns 20 anos mais ou menos. Eu comecei o meu autoconhecimento em 95, já está bem mais de 20, mas como terapeuta mesmo tem aí uns 20 anos. E atuo com algumas ferramentas da nova energia, né, com energia, e também sou formada em análise haitiana, então eu também trabalho com a parte corporal, por isso a gente vai trabalhar com essas questões aí dos traumas. E também sou assim uma seguidora muito forte da física quântica, que eu estudo muito, e autoconhecimento, tô sempre estudando. O tema mesmo, ele é bastante abrangente, ele é muito interessante, é muito importante, e eu atendo muitas pessoas, e o que a gente observa é que traz as crenças lá de trás, né? Traz os traumas, né? Então, todos nós temos traumas em algum nível, não existe um ser humano que passou por uma gestação e a gestação era uma gestação perfeita. Claro que não. Somos seres humanos e os nossos pais também, e assim por diante. Então, só que a gente vê muita limitação e muitos problemas que a gente pode sim ir lá, olhar, observar, tomar consciência de onde que está vindo esses traumas, né? E a maioria deles é de lá da gestação. A gente pode dizer assim que antes mesmo de nós entrarmos na barriga da nossa mãe, a gente já tinha escolhido o nosso pai e a nossa mãe. Isso já havia antes feito essa escolha, esse contrato, vamos dizer. E até mesmo antes de entrar a energia dessa criança, ou nós já estávamos no campo da nossa mãe e do nosso pai. Então, antes mesmo de nós entrar, nós já estávamos tendo uma prévia, né, fazendo ali alguns testes. A gente já sabia mais ou menos como nós ia ser, a gente já conhecia, né, aquele pai e aquela mãe, e com certeza a gente está veio com eles justamente para despertar aquilo que a gente precisava que fosse despertado para que fôssemos trabalhados, né? Então não é algo que, ai, coitado de mim, eu cheguei com esse pai e essa mãe. Não, foi algo que você também escolheu, a gente escolheu, e era necessário, é necessário para o nosso crescimento. Então, eu digo assim que quando a gente entrou para o útero da nossa mãe, nós viemos, dentro de nós já veio uma carga energética. E eu não vou dizer que essa carga energética veio só da minha família, né? Tem a ver com o nosso DNA? Tem a ver com os nossos ancestrais? Tem a ver com as nossas vidas passadas? Sim. Mas no momento da concepção, une-se a energia daquele ser, une-se a energia do pai e da mãe, e a partir dessa energia em conjunta é que vai se desenvolver. E nós podemos dizer, a partir daí é que nós vamos
perceber os traumas que nós vamos ter ali dentro, né? E como vai ser a nossa percepção de acordo com o que for acontecendo no período da gestação, né? Naquela família. Então, por isso as crenças limitantes. Então, eu trago na minha frequência, nessa minha energia, e vou para o útero. Quando eu entro naquele útero, aquela família, aquele casal, eles estão vivenciando o paradigma deles, as crenças deles, e de acordo com a vivência deles, né, eu vou estar tendo as minhas percepções lá dentro. Eu vou estar sentindo, eu não vou ouvir, eu não vou, digamos, ouvir o que vai estar sendo dito, mas eu vou perceber, né? Eu vou sentir através da energia, através das emoções que a mãe vai estar vivenciando. Então, às vezes, esses traumas, às vezes é algo muito sutil que essa família vem vivenciando, mas tudo vai depender de como aquela criança vai sentir. Qual percepção ela vai ter? Porque nós vamos vamos olhar assim, às vezes tem 2, 3 filhos na mesma família ou mais, e cada um às vezes tem um problema, às vezes ele tem um problema de saúde, outro tem um problema emocional, e se você for observar, todos eles tiveram conflitos lá da gestação. E cada um teve uma percepção diferente, cada um assimilou diferente e foi vivenciando e foi trazendo. E esses registros, eles ficam no nosso corpo, ficam registrados no nosso corpo de acordo com o período lá dessa gestação, né? E depois do nascimento nós vamos observar uma evolução, muitas vezes, desse trauma. Eu só quero complementar e dar um exemplo. Exemplo, gente. Eu tive uma paciente, né? Que, dou um exemplo para vocês. Ela teve um filho, e esse filho, ele nasceu com problemas e não sobreviveu, com 8 meses, né? Depois, o que aconteceu? Essa mãe, ela engravidou logo depois, de novo. Sim. Quando ela engravidou, o que aconteceu? Ela não queria aquela filha, ela não queria aquele filho, porque ela ficou com medo. Ela tinha muito medo que esse filho nascesse com o problema que o outro nasceu. Não era porque ela não queria o filho que estava na barriga, ela não queria por causa com medo que essa mãe tinha que esse filho nascesse com o mesmo problema. E ela rejeitou muito esse filho. Foi uma gravidez muito difícil, foi de rejeição, porque até que esse filho não nascesse, que ela queria ver com os olhos se ia ter problema ou não, ela não conseguiu se tranquilizar. Então, o que ela passava para esse filho? Aquilo que a gente está falando, né? Ela passou praticamente essa criança hoje, que é adulta, ela tem um grande trauma de rejeição, mas um grande trauma, e essa criança não sabe que ela foi rejeitada, porque a mãe não teve coragem de falar, que ela contou para mim, porque como a gente estava conversando, ela falou, eu estou contando para você, mas para ela eu nunca contei, eu não tenho coragem de contar. E a menina leva essa rejeição até hoje. Ela é super assim, revoltada, ela acha que ela é a última, ela tem essa rejeição muito grande dentro dela, né? E isso foi do quê? Da barriga da mamãe. Isso, os medos que a mãe, né, o trauma que a mãe vivenciou perdendo um bebê, né, perdendo um filho. Uhum. Então ela também, na próxima gestação, ela fica com o mesmo medo de passar pelo mesmo processo. E então o medo dela, e essa criança fica com esse registro dessa rejeição, de não ser aceito, né? Então se essa mãe consegue hoje falar para ela, conversar, ela vai liberar muita coisa. Agora, os registros que tem, o nosso corpo, ele é moldado
de acordo com esses registros que ficam. Então, cada pessoa que tem o corpo, ele não é aleatório, é de acordo com aquilo que a gente vivenciou, tanto no útero quanto depois que nasce. Então, o nosso corpo está em formação e para poder aguentar, suportar, nós criamos formas, a gente cria aquela couraça, aquele caráter, são traços de caráter. Quem traz esses traços de caráter, né, é o Reich, né? E então daí tem a análise do caráter, onde a gente vai perceber essas crianças ou nós adultos temos o corpo assim, o assado, né? Não é só pela nossa família, pelo traço do DNA, algo da. Não, foi pelo processo que aquela criança vivenciou, tanto na gestação quanto depois do nascimento. E ela fica em todas as fases, né, dessa criança, ela precisa ser moldada, é um período de moldagem mesmo. E o corpo vai se moldando de acordo com o que está sendo vivenciado ali, aquele trauma, aquela dor, aquele sofrimento. Só que daí, como a pessoa não sabe, você vê, ela carrega para o resto da vida aquele trauma, aquela dor. Muitas vezes ela adoece fisicamente, e justamente para poder não entrar em contato com a dor original, né, com aquela dor. Então, dá para dizer assim que todos os conflitos que nós temos têm a ver com traumas, com situações, conflitos da infância que não foram resolvidos. A Renata até escreveu aqui, ó, a minha mãe tem trauma na gravidez, teve uma gestação difícil comigo, nasci com problema no fêmur, ela quase morreu quando engravidei, meu medo que eu tivesse o mesmo problema que ela. Quando ela engravidou. Que ela teve comigo, vê? Então, isso mesmo, e a gente, por mais que a gente não sabe o que a mãe dela vivenciou, mas imagine só que ela carrega o trauma, né? Ela carrega o trauma e ela carrega a crença. Porque além do trauma, tem a crença. Aí ela tem a crença que ela pode repetir o mesmo padrão. E ela pode não repetir no corpo, mas lá dentro, energeticamente, já está criada. Está criada. A crença está lá. Então, isso é muito incrível. A gente, depois que a gente começa a trabalhar e observar, o nosso corpo mostra as nossas dores da alma, as nossas dores emocionais. A gente só precisa aprender a ler o que o nosso corpo está falando. Cada um de nós vai interpretar e vai levar, vai carregar isso para a nossa vida de acordo com o que nós trazemos já dentro de nós. E aí entra também as crenças. E essas crenças, ela é passada pela família, né? É passada pela família, não tem como. Por todos. Então, exatamente. Um exemplo muito comum que acontece, a mãe engravida, e eu vou falar isso de mim também, porque aconteceu isso nas gravidez. Engravidei, tinha muitos problemas, por exemplo, financeiro. Imagina a minha preocupação, será que como é que vai ser para dar educação, alimento, tudo, você se preocupa com tudo. Porque então, se a mãe tinha medo de passar fome, ou a mãe passou por algum período de crise e falava assim, eu queria tanto comprar isso para o meu filho e eu não posso, ou ela via, era coisa tudo que você estava sentindo e está dentro de você ainda, né? Sim. Mas são coisas que podem ser resolvidas, gente. A gente está aqui para dizer isso para vocês. Com certeza. Quando a gente toma consciência de uma situação, aquilo já começa a se dissolver. Então você vê assim, como você trouxe ali, às vezes essa mãe, ela não precisou passar fome. Só o fato dela ficar com medo, dela pensar que pode faltar,
pronto, já cria algo naquela criança que está lá dentro da barriga, e aquela criança ela se sente culpada. Por quê? Porque ela está. É como se a informação que fosse lá, que vai lá para aquela criança eu estou fazendo a minha mãe sofrer. Eu estou atrapalhando o meu pai e a minha mãe. A minha mãe está sofrendo e a culpa é minha. Exato. Então, essa criança, ela vai para a vida sempre tomando cuidado para não fazer os outros sofrer. Ela prefere ela sofrer na vida. Então, olha que coisa mais importante que a gente saiba disso. É que você pode ir lá e ver. Eu tô toda arrepiada. Sim. Porque a gente pode voltar, né, Janete, na barriga da mamãe. Nossa, é incrível você olhar, por exemplo, eu atendi ontem uma pessoa e ela trouxe a questão muito forte de culpa, ela tem muita culpa e vergonha, era culpa, vergonha e medo. Tá. Aí, então, o que ela estava apresentando, eu estava observando que o trauma maior foi lá na gravidez, no início. Então, a gente tem como observar através do corpo aquilo que a pessoa vai trazendo. Por exemplo, ela não tem dificuldade de contato, prefiro ficar sozinha e não quero contato. Então, a gente sabe que é lá na gravidez. Isso ocorreu lá durante a gravidez e talvez até os 10 primeiros dias de nascimento. Então, a pessoa procura não quer contato com as outras pessoas. Não é só isso, gente. Eu estou dando algum exemplo, tá? Depois, nossa, tem muito exemplo. Isso. Quando a gente vai trabalhar com casos, a gente tem que aprofundar, tem que buscar todas as possibilidades e investigar tudo. Então, uma outra coisa importante, só que eu vou citar aqui, que pode ser que tem gente em casa que tenha vergonha, mas às vezes não sabe do trauma, que a gente sabe que muito antigamente, às vezes a mulher nem queria ter relação com os maridos, e os maridos obrigavam a mulher a ter relação, né? Sim, e o que a mulher se sentia o quê? Abusada. Exatamente, mas os maiores, os abusos que tem, só que não são colocados como abusos e nem são as mulheres abusadas pelos próprios maridos. Exato. Porque ela não quer ter relação e se sente obrigada a fazer. Exatamente. Mas aí esse daí já é um outro assunto, né? Então, imagine assim, ó, que quando para ela a culpa, ela se sentia culpada de ela ter uma vida melhor do que a da mãe. Ela se sentia culpada dela ter um trabalho onde ela tinha um salário bom. Então, ela tinha todo um conflito grande com todos os masculinos. Pai, marido, filho, tudo. E tinha a ver com todo o processo dela. Então, assim, e aonde que iniciou aquilo ali? Claro que depois teve muitas outras questões e outras coisas que foram se acentuando e se perpetuando essa crença e esse trauma, lá depois nas fases. Mas aonde que ocorreu inicialmente? Lá na gestação, né? Então, a gente busca, eu trabalho daí muito abrangendo todo o sistema, né? Trabalhando todo o sistema, vendo como que aquele sistema está, como que aquela pessoa que eu estou atendendo, como que ela está inserida no sistema e como ela percebe o sistema, né? E isso é muito importante. Eu estava vendo uma reportagem e foi feita uma pesquisa na Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres ficaram em casa e os maridos tiveram que ir para a guerra, e muitas mulheres grávidas passaram fome, e não foram poucos dias, elas passaram fome mesmo, delas perder muito, muito peso e ter aqueles filhos, e daí depois eles foram ver o que aconteceu com aqueles filhos que passaram fome na gestação, eles adultos. E 90% deles eram adultos obesos.
adultos obesos. Então, você vê aquilo que faltou lá na gestação, eu preciso, porque compensar depois, né? Agora. Isso, e daí, claro, tem todos os outros distúrbios, né, na questão alimentar, que a gente não vai entrar nisso. Mas é para ver como o sofrimento dessa dor da gestação, onde a criança que está lá, ela não sabe verdadeiramente o que está acontecendo. Ela está tirando as conclusões dela de acordo com a percepção que ela tem. Exato. Mas não, E nós ela não estamos sabe falando realmente da realidade. exato, nós estamos falando de dores, mas tem gente que pode estar perguntando também, mas sim, aquelas pessoas que nasceram ricas, em berço de... Gente, é a mesma coisa. Mesma coisa. Não é porque ela teve dinheiro, ou ela teve dinheiro, que ela nasceu em berço de ouro, que ela não vai ter crenças. E as crenças, é impossível uma pessoa falar que ela não tem uma crença. Porque você querendo ou não, é como se fosse 1 mais 1. A crença, ela existe. Ela Né? Exatamente. E a gente vai. O interessante de tudo isso é que nós vamos, aos poucos, tomando consciência, descobrindo, buscando. Por isso, o autoconhecimento. Quando você vai atrás de autoconhecimento, de se conhecer, tu começa a abrir uma porta. Claro que a gente às vezes vai, para muitos casos, a pessoa, eu vejo muito isso, ela chega num ponto e ela não tem mais coragem de entrar e ver. Então, assim, a gente diz, quem traz essa questão muito linda, explica muito bem, e eu faço até aula com ele, é o professor Dr. Fernando Freitas. E ele traz muito essa questão aonde nós temos um trauma, que talvez é lá da gestação, provavelmente, né? Ou logo na infância. E esse trauma, para poder aguentar a dor do trauma, eu crio inúmeros problemas, inúmeros conflitos. Você quer se esconder, né? Para poder esconder. A dor original está lá atrás. E isso é muito lindo. Então, e eu vejo isso no trabalho com as pessoas. Quando a gente vai querer trabalhar com o conflito que a pessoa está trazendo, ela não traz a dor original. Uma, porque às vezes ela não conhece, ela não sabe, e ela não quer entrar em contato com aquela dor. Porque nós aguentamos os conflitos e as dores, os sofrimentos que a gente vai criando depois. Mas a dor original nós não conseguimos, na verdade, por quê? Porque quem sofreu o trauma foi a criança. E a criança não tem condições e ela não tem capacidade para resolver. Então, eu, como adulta, hoje eu posso e eu preciso fazer isso. Olhar para minha criança e ver. Vamos ver quais os traumas que você vivenciou e vamos começar a trabalhar. Não sei se tem mais perguntas. Tem. A Marisa está perguntando, a autoestima está ligado a algum em particular? Tá. Aí, assim, é que assim, depois do nascimento tem as fases, né? Aí nós vamos ver, o Reich traz 7 segmentos do nosso corpo físico e é onde nós criamos bloqueios. E esses bloqueios ele chamou de couraças, e essas couraças é o que a gente cria. Então, de repente, a gente tem que ver assim, ó, essa autoestima, ela está ligada realmente a quê? Pode ser ao meu corpo, que eu não gosto, às vezes a pessoa pode dizer que é por causa do peso, eu estou gorda e eu não estou gostando. Tem que ver tudo isso. Esses bloqueios, eles aconteceram, então, durante essas fases da vida. Vamos dizer que uma pessoa que tem um problema com alimentação, ela teve um bloqueio bem forte na fase oral, é a fase da amamentação, né?
Então, como que essa criança foi amamentada? Qual foi a atenção que ela recebeu, né? Então, Porque às vezes a criança está chorando de fome e o leite da mãe não está sustentando aquela criança e a mãe continua a dar e a criança está querendo mais, né? pode, mas olha só, às vezes essa criança chora e não é fome. E o que que ela ganha? Ela ganha comida, ela ganha mamar. Mais comida. E depois Mais que comida. até os 7 anos, né? Exatamente. Então, mas daí aquela fase é a fase mais importante que tem a ver. Então, digamos assim, ó, essa criança ela vai associar o alimento com o carinho, o afeto. Então, sabe aquelas pessoas, eu estou ansiosa, vou para a geladeira e vou comer. Eu estou triste e vou comer. Eu estou, sei lá, qualquer coisa, é motivo de comemoração, é comida e bebida. Tem alguma coisa, pode ver as mães. Ah, hoje está tristinho, não está bom, então eu vou fazer uma comidinha gostosa, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer alguma coisa para agradar. Não é verdade? Ou o filho abre a boca, você está com fome? Tó. Exatamente, então, por quê? Então o afeto, o carinho, às vezes a pessoa, eu lembrei de uma pessoa maravilhosa, é o Jorge Trevisol, aprendi muito com ele, ele é um grande mestre. Ele sempre dizia que as dores da alma não preenche com alimento ou com presente. A fome da alma é outra coisa, né? Então, tem que olhar para essa questão aí da fase oral. Tem muito mais coisas aí, né? Mas para poder relacionar um pouquinho. Mas daí também tem, por exemplo, a próxima fase, né? Onde a criança tem a questão ali da fralda, e nós como pais, como mães, a gente peca muito no momento do desfraude. Eu vou, por exemplo, a criança já está um pouquinho maior, ela já entende, ela já fala tudo, mas essa criança não sabe dizer eu quero fazer cocô, ela só avisa quando ela já fez. E nós, como pais, nós não temos o conhecimento de saber que aquela criança não está pronta para saber, que ela não tem o controle dos esfíncteres para poder dizer, mamãe, eu quero fazer xixi ou cocô, né? E essa fase é onde, por exemplo, ela sofre humilhação, porque a mãe, muitas vezes, eu mesma, eu posso dizer que eu fiz isso, por que que você fez? Se você fala, por que que você não pediu, né? Olha aí, ó, que feio, blá, 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 sabe? Eu sei, eu fiz isso, né? Então, e por ignorância, por não saber. E eu não, aquilo ali estava afetando muito na questão da autoestima. E aquela criança, ela vai levar para a vida lá que ela não é boa o suficiente, que ela não faz das coisas direito, ou então a criança cresce um pouquinho mais e daí a mãe diz assim, olha filho, se você fizer tudo direitinho, a mãe eu vou presentear, ou então vou te amar muito. Quer dizer, vai colocar uma condição, né? Então, assim, são inúmeras coisas assim que a gente faz e fez por falta de conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui, que é do João. E quando a mãe, para segurar o casamento, engravida, mas a culpa é a mulher por ter engravidado, como se fosse só uma pessoa. Isso. Pode comentar? Então, né, você vê, isso é uma situação séria, né? E nós, como seres humanos, também, a gente, por tentar aí tirar, a gente quer achar o culpado, né? Sempre a gente quer achar culpado para as situações, né? Então é mais fácil culpar a mulher que engravidou, né? Aí nesse caso aí, né? E quem vai ter o problema vai ser o filho, não vai ser, por exemplo, os dois fizeram, mas quem vai ter o problema, porque é como ela estava falando, já antes de nascer, estava tendo tudo uma manipulação já de tudo isso. Você imagina essa criança, né? Como a gente exatamente, a gente pode dizer assim, ó, imagina que carga que essa criança traz, olha o compromisso de manter
pai e mãe juntos. Exato. Isso é um peso. Então, assim, ó, a primeira coisa, tira esse peso. Isso não é teu compromisso. Não, não. Se Era uma, era uma verdade uma criança dele. lá de 10 anos, eu também falaria, olha, seu pai e sua mãe estão lá e o compromisso é deles, né? Então, assim, foi algo que foi feito pelos dois, teve o filho, ela engravidou, ok, faz parte desse processo. Ali, na verdade, assim, como eu pelo menos sinto e penso e acredito que tudo tem um propósito, nada acontece no acaso. Então, se ela engravidou, era para ele estar aqui e ele já sabia, como eu falei antes, quando ele já estava lá no campo, ele já sabia do processo daquele pai e daquela mãe, né? Então, essa gravidez ocorreu, poderia ter sido melhor? Sim, se essa mãe e esse pai tivessem o conhecimento e a consciência. Então, a gente vai fazer o melhor que pode, sempre dentro da consciência que a gente tem. Não importa o que o pai e a mãe façam, eles vão estar sempre fazendo pelo melhor, dentro da consciência que eles têm naquele momento. Exato, porque se porque se nós estamos tendo, a gente está tendo consciência agora disso, gente. E que consciência que eles tinham há tantos anos atrás. Então, tipo assim, a gente muitas vezes, eu falo por mim, porque por isso que eu amo estudar reprogramação mental, física quântica. Por causa disso que eu peguei amor por esses estudos, porque eu ainda tenho muita crença e estou limpando em mim. Porque todos nós, a gente fala assim, não, você estuda e não tem? Não, não é verdade. As minhas crenças estão sendo limpadas. Porque essas crenças, elas estão nas nossas células, gente, se vocês não sabem. E precisa, e essas células, só que elas são renovadas também. Né, Janete? Sim. O que acontece aí quando eu falei que o nosso corpo estava sendo moldado? Então, até os 7 anos de idade, que é colocado, que é feito, que é criado todas as nossas crenças, o nosso sistema de crença, o nosso paradigma, e depois dos 7 anos ainda continua, mas é mais leve, mais suave, porque daí o nosso consciente, ele já está pronto, ele já tem capacidade de poder recusar algumas coisas. Então, quando está sendo colocado aquele trauma, aquela crença para aquela criança, o corpo dela está sendo moldado. E o corpo dela é moldado para poder suportar, aguentar e vivenciar de acordo com aquela crença e aquele paradigma. Né? Então, quando você diz o registro está na célula, exatamente. O registro do trauma, ele está no corpo. Por isso que nós podemos observar uma pessoa que tem um problema em alguma parte. Por exemplo, eu estou usando óculos. Isso foi de digamos assim, algo lá na gestação. E eu sei, no nascimento, bem no momento do nascimento, um trauma que eu vivenciei e que, consequentemente, criou-se depois... Como eu, que sou problema de visão. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um problema maior no olho esquerdo. O que o olho esquerdo tem a ver com a minha fisiologia, com o meu sistema? Né? Então, assim, de repente, como eu era vista pela minha mãe naquele período. Ela fez o melhor que ela pôde, mas como que eu interpretei? Eu guardei um registro no corpo, na célula. Então, por isso que eu digo, o corpo, ele fala. Nós vamos fazer as reprogramações e tudo mais, e vai limpar a crença? Vai ficar, muitas vezes, um registro no corpo, né? E esse registro do corpo também é possível mudar, melhorar muito, muito, muito. Só para fechar aquela questão lá daquela pergunta do João, a criança que ficou com o peso da responsabilidade. Tudo, do pai e da mãe. Isso, não, o pai e a mãe não fez proposital, a
responsabilidade. Mas consciente ou inconsciente, em algum nível, o pai e a mãe sabia que aquela criança estava lá, a responsabilidade de segurar aquele casamento. Então, assim, quando aquela criança é pequena, ela não tem discernimento, ela não sabe disso. Mas quando eu começo a crescer, eu fico adulto, agora que eu estudo, eu tenho consciência disso, eu posso mudar. É agora que eu faço mudança. Então, é isso que eu ia falar. Nisso que aconteceu ali, eu não sei com quem, do João ou da família, essa pessoa ela não pode ter raiva, qualquer tipo de mágoa desses pais. Porque como nós não sabíamos, eles sabiam o que estavam fazendo, porque tem mulher que faz isso para segurar o homem até hoje. Só que ela não tem ideia que ela está levando, ela vai dar uma cruz, porque é uma cruz muito pesada para essa criança, para o resto da vida dela. Se ela não estudar como nós e não for estar consciente daquilo que... Para limpar, exatamente. Então, o seu pai e a sua mãe não tem nada a ver, eles fizeram de tudo, ela fez de tudo porque ela queria, ela amava ele e foi por amor, né? Então, se nós hoje estamos estudando, pensa eles que não sabiam, né? Então, você tem que perdoar e deixar que tudo isso passe. Isso mesmo, é fazer eu até estou trabalhando com os clientes, é um exercício onde a gente se libera, né, dessas questões aí das famílias, dos pais, e também liberamos eles, né, porque eles carregam o peso, lá dentro, no fundo, tem. E ela pode adoecer, ela pode ter vários problemas justamente porque o corpo nosso começa a trazer. O nosso inconsciente, ele usa o nosso corpo para trazer, para manifestar aquilo que eu preciso me trabalhar, aquilo que eu preciso curar. Então, se eu tenho uma dor física, se eu tenho um problema físico, principalmente, isso vai atingir em vários outros campos, no trabalho, no relacionamento, em tudo. Mas a questão física é muito mais forte. Então, se eu tenho alguma questão, algum problema no meu físico, na minha biologia, eu preciso olhar para isso e dizer o que isso está querendo me dizer. O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso curar? O que eu preciso perdoar para poder chegar a ter... Às vezes eu não vou ter acesso à informação e às vezes eu não preciso dela. Mas eu já começo a tomar consciência para poder mudar, curar e fazer as mudanças que são necessárias, né? A Otaviana trouxe aqui a questão da análise do caráter, o esquizoide, o oral, o masoquista, o psicopata e o rígido. Quem trouxe essa aí da análise do caráter foi Reich, e é muito legal. Reich era um psicanalista, assim como junto com o Freud, né? E ele pegou alguns pacientes do Freud, né? Um combinado deles, alguns que não estavam tendo resultado, e começou a trabalhar a questão do corpo, porque o corpo vai me dizer se a pessoa é esquizoide, se ela é oral, se ela é masoquista, se ela é psicopata ou se ela é rígida. Se ela é um rígido, né? É o corpo que vai me mostrar. E daí nós vamos olhar que cada uma desses traços de caráter aconteceu em alguma fase lá da criança, né? Então é um pouco de tudo isso daquilo que a gente estava falando e que tem a ver com isso aí mesmo, Otaviana. A Renata falou, quando minhas cunhadas falavam que estavam grávidas, elas ficavam tristes. Isso daqui vai gerar uma culpa na criança, né? O que o João Sempre trouxe culpa. aí também? Deixa eu ver se eu acho, porque depois que sobe... o João, eu sentia que tinha uma missão, tá vendo? Olha aí, ó, é uma missão impossível. De manter os dois juntos. Por quê? Claro, e essa missão é impossível. Sempre quis me intrometer nas brigas deles, para que eles pararem, viu? Mas hoje eu sei que essa foi uma escolha deles. Vocês viram, gente, como que tem tudo a ver. Ainda bem que você viu.
Sim, mas o João, ele tá estudando muito, ele também estuda física quântica, ele também está num caminho aí, num processo muito lindo de transcendência aí. E é exatamente isso, João. Uhum. Às vezes ainda pode ser, a gente inconscientemente, porque a gente não sabe, a gente não percebe, na verdade não é, a gente não percebe e a gente leva algumas coisas disso do que era da nossa família para os nossos relacionamentos hoje, tanto para os filhos quanto o nosso relacionamento amoroso, nosso casamento. Tem mais alguma? Não, a Renata tá falando, não, Janete, eu falei da minha mãe. Ela que ficava muito triste quando minhas cunhadas ficavam. Nossa! Tá. Entendi. Praticamente Avó? a avó, né? A avó É, ficava avó. triste quando. Tem que ver, tem que buscar assim, por que que ela ficava triste, né? Se ela ficava triste, ela tinha alguma razão, ela tinha algum medo, tinha crença, Uma muita coisa aí, série, vai entrar coisa uma série de envolvida. coisa. É. Só que pode ser que a criança sentia isso sim, quando estava Com perto certeza, com dessa avó, certeza. ela sentia tudo isso, porque nós somos Sim, vibração. E essa criança, ela tá ali, ela tá coligada com a mãe, então ela estava sentindo sim. São com vibrações, né? certeza. Com certeza, e daí depois vai apresentar, vai mostrar. Uma coisa que eu queria colocar aqui, quando a mãe também ela engravida e ela demora um tempo para descobrir que está grávida, né? Então, Também. e aquela criança ela está lá e ela não está sendo vista, ela não, ela está lá dentro e ela não é percebida. Então, essa criança depois, às vezes na escola, ela pode passar despercebida na escola, ou essa criança, ela pode ter, bem ao contrário, aquela criança que faz de tudo para chamar atenção, para Pode ser ser vista. notada, entende? Então, às vezes a gente tem que observar, e daí não é ir reto para Ritalina, essas coisas, né? Observar, buscar ali o que aconteceu, né? Eu sempre, quando eu trato, vou ver uma questão, às vezes, com crianças, a primeira coisa, quero saber como, com a mãe, com o pai, como foi, né? Às vezes é a mãe e o pai que tem que ser tratado e já resolve o problema das crianças. Outra coisa ali, ó, imagine assim, aqui, a gente está aí adulto e precisa desenvolver uma carreira ou financeiro e não flui, né? Não flui. Além das crenças limitantes que a gente traz da família, vou dar um exemplo aqui meu mesmo, né? Quando nós casamos, quando eu casei, né? Então, o meu marido trazia assim, a família dele trazia assim. A gente ia comprar um carro, daí a família falou: não, nossa, mas para comprar um carro tem que sofrer, tem que trabalhar muito, tem que ralar. Não, assim, como vão comprar um carro, sabe? Então, era algo que você não é merecedor daquilo. Marisa me diz assim, ó, se tomar consciência já resolve o problema? Às vezes sim, às vezes não. Dependendo se você sabe o que é, toma consciência, vai trazer já alguma liberação, muita liberação. Mas daí precisa saber exatamente sobre o que é. Mas a Marisa, ela está no processo também, ela está estudando já. Então, E reprogramação mental, limpeza, o Ho'oponopono, eu sei que ela está fazendo. E se a gente vê que não resolve, daí vai ter que ser tratamento. Busca ajuda. Mas o primeiro passo é tomar consciência. Esse é o primeiro passo. Que daí a gente já abre uma porta e abre as possibilidades para encontrar o que é e poder começar já a limpar, trabalhar e curar, transcender, né? Eu quero gravar um exercício muito importante que a gente faz para liberar, para trabalhar essa questão com pai e mãe, sabe? Colocar o pai e mãe na responsabilidade, no lugar deles, como pais e mães, né? Que eles possam resolver. E nós, como filhos, não importa a idade que eu tenho, eu continuo sendo filha. Então, eu tenho que entregar aquilo que é dos meus pais, e isso é muito importante. Eles, gente, entrega o fardo deles, porque nós continuamos carregando.
Eu falo de exemplos que eu tenho na minha família, de gente assim, de 50, 60 anos e carrega o fardo da mãe e do pai ainda, né? Gente, Gratidão. que lindo, a gente ficaria aqui, eu acho que horas e horas, né, Janete? Porque Sim, com certeza. tem muitas, muitas, muitas coisas para ser falado. Esse é um trabalho muito extenso e a gente daí pode aprofundar um pouquinho mais em cada fase também, né? A gente pode trazer um pouquinho mais cada fase. Do seu trabalho, gente, vocês podem, quem está aqui e não conhece a Janete, vocês podem estar seguindo ela. Eu trabalho buscando realmente os atendimentos quando o cliente me traz, ele vem com uma queixa e eu pego essa queixa dele, eu acolho essa queixa, e não vou dizer que não é, eu acolho essa queixa dele e a gente vai buscar, através de várias ferramentas, aonde que está aquilo que ele está manifestando na vida dele, seja dor física, seja no trabalho, seja na vida social, seja no relacionamento com os filhos, a gente vai buscar aonde que foi que aconteceu, né? O que houve com ele, né? Então, assim, através de inúmeras ferramentas, aí eu também trabalho com ferramentas de energia para ajudar a limpar esse processo todo, porque quando trabalha com uma ferramenta, com a energia, com o trabalho energético, por exemplo, com a EMF, a gente vai limpar não só o processo da pessoa que está sendo trabalhada, mas liberando, ajudando no processo familiar. E abrindo caminho, vai abrindo as possibilidades. É um trabalho lindo. Gente, vocês também podem começar assim com o que vocês têm também, o Ho'oponopono, ele ajuda um pouco para limpar o antepassado, tem todo. Então, são trabalhos hoje em dia que se você falar assim, não, é impossível, pronto, você está sendo já um chato e já está com uma crença forte ali, aí você tem que já falar, não, eu quero ver qual que é essa crença que eu tenho. Porque se você não está acreditando no que... Porque tem gente que não acredita que é crença. Tem gente que não acredita. Então, se você não está acreditando, você já está com uma grande crença forte e vamos trabalhar com essa crença ali e que a gente está para ajudar vocês. Se vocês quiserem fazer a terapia, vocês procuram a Janete, vocês podem estar, para quem, ela tem um monte de ferramenta, eu também trabalho com reprogramação mental, né? 20 então, segundos. Então, vocês têm que fazer esses tipos de coisa devagarzinho, né? Vocês vão ver que tudo se resolve. Isso, mas os resultados são maravilhosos. Gente, gratidão pela presença de todos. Eu amei todos vocês. Gratidão imensa, tá? Gratidão, Sueli.